Em meados de abril, um grupo de empresários apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê a reedição da CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Como é que fica isso para você, para mim, para todos nós, porque estamos falando de tributo, de impostos? Antes de falarmos sobre isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, dá lá o seu joinha, o seu ok se você gostou, o seu desjoinha, o seu dislike se você não gostou, e não esqueça de compartilhar com seus amigos e as pessoas queridas a você. Falar de impostos no Brasil sempre é muito complicado. A gente vive no que se fala de um grande manicômio tributário. É uma loucura isso aqui. São cerca de 92 impostos, taxas e tudo que você pode imaginar que você paga e o governo recolhe para ele. E fomos aí nas semanas lá do mês de abril, lá por meados de abril, surpreendidos porque um grupo de 300 empresários apresentou 3 propostas de emenda à Constituição. Uma delas pede o retorno, prevê o retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, a CPMF, ou seja, cada transação financeira que acontecer, o que é isso? É uma transferência da sua conta para a conta de alguém, um saque em dinheiro, um cheque que você emita, quando ele é compensado, gera, o pagamento de um boleto também, gera obrigação, gera uma tributação sobre essa movimentação. E isso está se tentando reeditar faz algum tempo, Paulo Guedes já vinha falando, mas agora um grupo de empresários que defende isso aí, para que com esse tributo se possa, aí sim, colocando ele a ser cobrado, vai se desonerar a folha de pagamento de todos os setores da economia. Hoje, nós temos 17 setores na economia que estão sofrendo essa desoneração. O que é isso, Setores como de calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos, etc. São 17 setores. Ao invés de pagar 20% de imposto sobre a receita bruta, eles, com a desoneração, pagam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Com a edição, se passar a CPMF, o retorno dela, o que aconteceria? Esse benefício, essa desoneração, que esse imposto incide sobre a folha de pagamento, esses impostos aí, seria estendido para os diversos setores, todos os setores da economia, mas para compensar o Estado dessa diminuição de arrecadação, a CPMF viria. E quem conhece a história da CPMF sabe que ela começou, na verdade, é uma ideia antiga, Antes dela ser instituída, que foi lá em 1994. Ela foi aprovada em 1993. Em 1994, entrou o chamado IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. A alíquota que se cobrava, na época, era 0,25%. E ele incidia sobre essas movimentações, cheques emitidos, pagamento de boletos, transferência para conta de outros titulares. Quando você transfere da tua conta para uma conta tua também tu não paga, por exemplo. Certo? E aí o que acontecia? Esse dinheiro era para ser usado para a saúde. Efetivamente ele foi usado para a saúde naquele ano 1994, mas daí ela se extinguiu em dezembro de 94. Mas a ideia do imposto único é antiga. Antes da instituição da CPMF com a alíquota, do IPMF, que ele começou com o IPMF, com a alíquota de 0,25%, a ideia era tirar todos os impostos do país e substituí-los por um único imposto que cobraria 1% sobre todas as movimentações financeiras. Isso causou uma grande discussão na época
ali nos anos 90 do século passado, 1991, 2, 3, né, que naquela época ali começou a se discutir essa questão dessas reformas. E lembro que artistas, Jô Soares, por exemplo, foi para a televisão defendendo essa proposta. E na época se falava o seguinte, esse 1% ele substituiria, em termos de arrecadação, ele seria, a arrecadação que ele iria promover seria do mesmo tamanho da que todos os impostos da época estavam promovendo. Ou seja, você cobraria 1% sobre as movimentações financeiras, tiraria todos os outros impostos e a arrecadação seria até maior do que aquela que vinha acontecendo antes, para ver o poder desse imposto. O que aconteceu? Aprovaram o IPMF 0,25 e foram mantidos todos os outros impostos. Então dá para imaginar o que aconteceu, que é o que a gente tem visto no Brasil. A arrecadação, né, a carga tributária não parou de aumentar, a quantidade de impostos foram criados e nós estamos aí hoje num limite aí, né, que é o limite da chamada curva de Laffer, né, que você tem um teto para arrecadação até onde ela é produtiva para o Estado em termos de aumento de arrecadação. Dali para frente a arrecadação começa a cair, que é na casa de 35%, 36%. O Brasil está nessa beiradinha aí, perto de 35% do PIB de tudo que se produz no país, em termos, né, de valores, em dinheiro, 35% vira imposto. E o governo puxa para si. Com o IPMF 0,25 dessa movimentação financeira passou a ser mais um imposto na época. Mas, como eu falei antes, o 1% substituiria toda essa carga. E aí para frente a história você já sabe que é isso que a gente vive hoje, essa discussão para tentar fazer uma reforma e desembrulhar isso, porque chegamos aí perto dos 35%, talvez até passando, dependendo aí, né, de como você colocar tudo que é cobrado, talvez até passe um pouquinho de 35%, é excessivo. Então, o que o governo tem tentado fazer, né, pelo menos a proposta que o Paulo Guedes traz com ele, é de tentar diminuir essa pressão dessa carga tributária em cima das empresas, das pessoas, principalmente do empresário, da empresa, para ela poder ter um fôlego maior em termos de ganhos econômicos, de ganhos financeiros, porque quem vai produzir o PIB efetivamente, né, precisamos que tenha uma participação maior a iniciativa privada. O governo também é importante no PIB, ele faz parte dessa conta, mas precisamos que a iniciativa privada tenha fôlego maior para que a contribuição dos setores da economia, inclusive atraindo capital externo, coisa que até já vem acontecendo, já melhorou um pouco, a gente tem números recentes aí, mas que esse ambiente econômico melhor faça com que as empresas venham de fora, que as empresas de dentro também possam se desenvolver mais, com um ambiente melhor, e isso vai com certeza trazer ganhos, tanto na massa salarial, como na questão tributária, como em toda a formação de renda do país. Então daí o que acontece agora? De novo, essa proposta vem para a mesa, através desse grupo aí de 300 empresários, cerca de 300 empresários, encabeçam então, com a frente parlamentar da liberdade econômica, que existe lá dentro, né, da Assembleia, no Congresso, com deputados lá que fazem parte dessa frente e que estão propondo então a volta da CPMF. Lembrar que a tributação desse imposto, que agora ela não é mais imposto, né? IPMF, como era no começo. Em 97 ela volta a ser cobrada e já volta com o nome de CPMF. 1997 ela volta com o nome de CPMF e foi cobrada efetivamente até 2007. Até 2007 ela foi cobrada. Então, de 97 a 2007 foram 11 anos de cobrança da contribuição provisória sobre movimentação financeira. Se tentou esticar esse imposto, né, até essa contribuição, esse tributo, até 2011, mas não passou. E aí, daí para frente foram tentativas. A alíquota sempre variou entre 0,20 e 0,38. Vê que lá quando ela era IPMF era 0,25. Quando ela volta em 1997, a alíquota era de 0,20%. Só que em 2007 ela já era de 0,38%. Então, para ver como a coisa vai avançando no Brasil, ou você realmente organiza o Estado, reduzindo o gasto público, equalizando isso aí, equalizar é equilibrar isso, ou não tem, é um poço sem fundo. Você percebe só nesse caso específico quanto que esse imposto foi avançando em termos percentuais. E, para ter uma noção do número,
ele arrecadou no todo, nos 11 anos, cerca de 223 bilhões de reais. Só no último ano, em 2007, foram 37,2 bilhões arrecadados. 37,2 bilhões. Só que se fez a lei, olha só como é que é Brasil, né? Se fez a lei que era um imposto para a saúde, vamos lembrar isso. Imposto para a saúde. Lá no IPMF também era para a saúde. E em 97 para a saúde. Só que o que aconteceu? Não colocaram na lei que era para a saúde, era obrigação aplicar em saúde. O que aconteceu? Dos 37,2 bilhões arrecadados no último ano, cerca de 33,5 bilhões foram aplicados em outros lugares. E vocês sabem como é que funciona a coisa por aqui. Sabe lá em tudo o que foi aplicado, para quem que esse dinheiro foi dado, né? E por quê? Teve uma série de questões aí, campanha para passar aí a emenda que permitia a reeleição, teve uma série de coisas, a gente sabe que esse dinheiro foi usado aí para viabilizar essa aprovação da emenda da reeleição. Então estamos de novo aí falando da CPMF. A pergunta é, o imposto é bom ou o imposto é ruim? Aí existem divergências, porém é o seguinte, o Brasil hoje tem a maior parte dos seus impostos incidindo sobre o produto. Então, a maior parte da carga arrecadatória está no imposto que é cobrado sobre os produtos. Quando você compra um produto, você paga imposto. Esse imposto a gente chama de regressivo. Ele é extremamente oneroso para os mais pobres. Pobres pagam mais do que ricos, porque aquela alíquota, né? Aquela história, numa cesta de R$100 de mercadoria no mercado, você vai ter, em média, mais ou menos, mas em média, 35% de impostos. Aquilo que eu falei no início da nossa fala aqui. O que eu disse? Que a quantidade de impostos no Brasil cobrada em relação ao PIB está perto dos 35%. Então vamos considerar R$100 de uma cesta de supermercado, 35% é imposto. Se eu ganho 1.200, 35%, né, e pago 35% de R$100 é R$35. R$35 sobre 1.212, que é o salário mínimo, é uma coisa. R$35 sobre quem ganha 10, 11, 12, 15, 20, 30 mil é bem menor. Então, assim, esse imposto sobre o produto, ele tributa mais os pobres do que os ricos, ele é mais pesado para os pobres. Então, o que o Brasil tem que, de fato, fazer é tirar essa carga tributária que incide sobre o produto. E também desonerando folha de pagamento, que é a proposta, você alivia um pouco a pressão das empresas a questão de quanto que a folha pesa nas suas margens, naquilo que é repassado para preço. Então, tem essa questão. Vamos pensar em mudar o sistema e trazer ele para uma forma mais progressiva. O que é isso? O que é esse progressivo? Cobrar imposto mais sobre renda e patrimônio. O CPMF, apesar de alguns economistas falarem que ele também é regressivo, mas se você pensar que você vai pagar sobre a renda, sobre a transferência, se for um imposto, vamos supor, de 0,25 sobre a renda das pessoas, ele vai fazer o quê? 0,25 sobre o 1.000, ele é proporcional. Se a tua movimentação é de milhões, é 0,25 de milhões. Então, ele não tem tanto esse efeito regressivo. Ele é um imposto mais justo, por exemplo, do que aquele que incide sobre o produto. Então, se vier realmente a ser efetivado esse imposto, apesar de que ele aumenta muito a arrecadação e tira muito dinheiro que circula da informalidade, né, ele também tem esse aspecto de que ele é menos regressivo, ele onera menos os pobres, né, do que oneraria um imposto sobre produto. Aí alguns vão dizer, bom, mas daí o cara vai fazer mais transações, as pessoas vão fazer mais transações em espécie, com dinheiro, né, vou trabalhar mais com notas, né, isso é uma opção da pessoa fazer isso. Só que, claro, com a tecnologia da forma como está hoje, é difícil imaginar que muitos vão desistir de usar a tecnologia por causa do imposto. É claro que se o imposto pesar demais nas suas transações, vão tentar formas de driblar isso. Como é que seria? Pagar, sim, muitas das operações com dinheiro em espécie, com as notas. Mas isso é algo que aí o fisco, né, o legislador vai ter que buscar formas para tentar corrigir essa questão. Uma das questões que fica premente aí é exatamente essa de que, se você passa a tributar operações financeiras,
muito do que se tem hoje no mercado informal, inclusive por negócios realizados através da internet, passa a ser tributado também, porque isso tudo passam por contas, faturas de cartões de crédito, as transferências bancárias, o próprio Pix, vai passar a ser tributado. Então essa é a proposta que está vigente, está se discutindo ainda, a comissão diz que vai discutir, mas há tempos vem se tentando passar e existe uma pressão agora do empresariado também, e é isso que tem que ficar atento. Era sobre isso que queríamos falar, mudanças na tributação, afeta a nossa vida sim, vamos ver qual é que vai ser a decisão dos nossos legisladores. Porém, uma coisa é certa, o sistema tributário brasileiro precisa ser reformado, precisa ser modernizado. Se a CPMF é, de fato, uma solução, pode ser que sim, tem que ser bem estudado, porém, transformações têm que acontecer, não podemos ficar com esse sistema arcaico que existe aí e que realmente ele causa uma disfunção e torna o ambiente econômico do Brasil menos atrativo para o investidor. Um grande abraço, continue assistindo nossos conteúdos, conto com você no próximo Economês em bom português.